Quando uma pessoa idosa vive sozinha e não há supervisão constante, surge a questão: o que realmente acontece no seu dia a dia? E como ela consegue manter a sua segurança? Não se trata apenas de uma sensação de isolamento, mas de uma série de perigos ocultos que se acumulam imperceptivelmente quando não há ninguém por perto para os notar. Um escorregão no chão escorregadio da cozinha, um telefone que permanece em silêncio. Estas são apenas algumas das duras realidades que muitas pessoas na velhice enfrentam. Por vezes, sobrevivem aos seus amigos de longa data, cônjuges ou perdem a possibilidade de contar com a ajuda constante dos filhos. No entanto, é importante compreender, e aqui muitos se enganam, que viver sozinho não significa automaticamente uma existência insegura. Pelo contrário, alguns dos idosos mais independentes, perspicazes e interiormente fortes são aqueles que aprenderam a usar a sua casa e os seus hábitos estabelecidos a seu favor, transformando-os em apoio e não em fonte de problemas. Este material destina-se àqueles que já levam uma vida independente ou que se preparam para essa perspectiva. Talvez a pessoa tenha 60, 70 ou mesmo 80 anos e comece a perceber que a dependência constante dos outros pode nem sempre estar disponível. Ou, talvez, ainda se sinta cheia de força e capacidade, mas deseja garantir que se preparou razoavelmente para o futuro. Hoje, vamos analisar em detalhes 5 estratégias específicas que cirurgiões cardíacos, especialistas em geriatria e idosos da vida real aplicam consistentemente para manter a segurança, a estabilidade e obter o apoio necessário, vivendo sozinhos. Cada uma destas dicas pode ter um impacto significativo não só na longevidade, mas também na qualidade de vida. Portanto, se alguma vez sentiu incerteza em relação ao futuro ou a como garantir a sua segurança quando não há ninguém por perto, esta informação é para si. Vamos começar. Ponto 1. Rotina diária de verificação de bem-estar. Uma das primeiras características que distingue os idosos seguros e independentes daqueles que enfrentam dificuldades é um hábito simples, mas extremamente importante: ter uma rotina diária fiável de verificação de bem-estar. Isso não é uma renúncia à independência pessoal. É, antes, a criação silenciosa e discreta de um sistema de segurança que funciona em segundo plano. Muitos idosos que vivem sozinhos procuram manter a sua privacidade. No entanto, o que acontece se a pessoa cair, sentir uma tontura súbita ou simplesmente esquecer de tomar um medicamento vital numa manhã? Sem qualquer sistema de verificação, mesmo um problema menor pode rapidamente transformar-se numa emergência grave. Isso não significa que seja necessária a presença diária de alguém em casa. Um breve telefonema, uma mensagem de texto rápida ou até mesmo um simples sinal visual, como abrir a cortina a uma determinada hora, podem informar alguém de que a pessoa está acordada e ativa. Em algumas comunidades, chegam a formar-se sistemas de amigos, onde os vizinhos simplesmente dão uma olhada nas janelas ou bandeiras uns dos outros todas as manhãs. Isso leva menos de 30 segundos, mas pode fazer uma diferença colossal. Tomemos, por exemplo, Harold, um diretor de escola aposentado de 82 anos, que ainda reside na mesma casa onde viveu por 40 anos. Ele é perspicaz, forte e orgulha-se da sua autonomia. Mas também está perfeitamente ciente de que viver sozinho acarreta certos riscos. Todas as manhãs, até às 9 horas, ele envia uma simples mensagem de texto "Bom dia" à sua sobrinha. Se ela não tiver notícias dele até às 10 horas, ela liga. Raramente precisam fazer mais do que isso, mas o simples conhecimento de que alguém irá verificá-lo traz tranquilidade tanto para Harold quanto para sua família. Hoje, existem até serviços e aplicativos especializados desenvolvidos exatamente para esse fim. Alguns deles alertam o contato se a pessoa não fizer login ou não pressionar um botão no horário habitual. Outros conectam com voluntários que fazem chamadas telefônicas diárias. Não se trata de controlar excessivamente a vida de alguém. Trata-se de criar um ritmo que apoia discretamente a segurança, sem diminuir a dignidade da pessoa. Este pequeno passo, criar uma rotina de verificação de bem-estar, está disponível para todos. Não importa se tem 60, 70 ou mesmo mais de 80 anos. E não é um sinal de fraqueza, mas, pelo contrário, uma prova de sabedoria. Porque a verdade é que as pessoas fortes não evitam planos de contingência, elas garantem que os têm. Ponto 2. Proteção do seu espaço contra quedas. A maioria das lesões graves em idosos não ocorre na rua, mas sim na sua própria casa. E, na maioria das vezes, isso acontece não porque a pessoa é fraca, mas porque o seu espaço de vida não foi devidamente adaptado às mudanças que ocorrem no seu corpo. A casa pode estar cheia de memórias calorosas, mas também pode esconder muitos perigos potenciais. Tapetes escorregadios, fios elétricos que se emaranham nos pés, cadeiras muito baixas ou interruptores de luz que exigem esforço para alcançar.
Estas pequenas coisas não parecem ameaçadoras até o momento em que se tornam. Tomemos, por exemplo, Carol, uma mulher de 77 anos que antes gostava de organizar reuniões da igreja na sua acolhedora sala de estar. Ela conhecia a planta da sua casa como a palma da sua mão. Mas, numa noite de inverno, ela pisou num tapete cuja borda estava dobrada. Ela perdeu o equilíbrio instantaneamente e fraturou o fêmur. Essa única queda custou-lhe 5 meses de recuperação e a privou da capacidade de dirigir. E tudo isso aconteceu em menos de 3 segundos. A proteção contra quedas não é apenas a instalação de barras de apoio na casa de banho. É a criação de um espaço que se move com a pessoa, e não contra ela. Isso significa que a iluminação deve ser suave, mas suficientemente brilhante, a cama não deve ser muito alta ou baixa, e as passagens devem estar sempre livres de obstáculos. Os objetos que a pessoa usa diariamente, como utensílios, toalhas, medicamentos, devem ser facilmente acessíveis, e não escondidos em prateleiras altas ou gavetas profundas. Uma das coisas mais eficazes que se pode fazer é percorrer lentamente a sua casa, como se estivesse a guiar um convidado com dificuldades de locomoção. Onde ele poderia tropeçar? O que o faria hesitar? São esses momentos que precisam de correção. Outro detalhe frequentemente esquecido é o calçado que se usa em casa. Muitos idosos andam de meias ou chinelos sem sola antiderrapante. Isso é como andar no gelo. Recomenda-se adquirir calçado de casa com sola de borracha. Os pés e o equilíbrio certamente agradecerão. E, claro, não se deve esquecer a casa de banho. É o local mais comum para quedas graves. Um tapete antiderrapante dentro e fora da banheira, uma barra de apoio resistente junto à sanita e um banco de banho para quem tem problemas de equilíbrio podem mudar radicalmente o nível de segurança em casa. As pessoas por vezes pensam, ainda sou saudável. Não preciso disso ainda. Mas a proteção contra quedas não é algo que se faz depois de uma queda já ter acontecido. É algo que se faz para evitá-la completamente. Ponto 3. Autoavaliações regulares de saúde. Uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para uma pessoa que vive sozinha é algo que ninguém mais pode dar: a sua própria autoconsciência. No entanto, a verdade que a maioria das pessoas não percebe é que elas se deterioram gradualmente até que o problema se torne óbvio. Não se trata apenas de marcar uma consulta médica ou de uma verificação anual da pressão arterial. Trata-se de aprender a ouvir atentamente o seu corpo e a monitorizar o que é normal para si e o que não é. Isso torna-se o seu sistema pessoal de alerta precoce, e quando se vive sozinho, isso é mais importante do que nunca. Por exemplo, se a pessoa começa a esquecer palavras com mais frequência, ou de repente sente perda de equilíbrio, ou dorme mais do que o habitual, mas ainda acorda cansada, essa é a forma do seu corpo pedir atenção. Esses pequenos sinais são como sussurros, mas se forem ignorados, podem transformar-se num grito ensurdecedor. Bill, 81 anos, era muito perspicaz. Vivia sozinho e lidava bem, até que um dia se esqueceu de desligar o fogão. Depois, isso repetiu-se. Em seguida, deixou as chaves no congelador. Só quando seu vizinho sentiu o cheiro de comida queimada uma noite é que alguém percebeu que algo estava errado. Quando ele recebeu ajuda, já havia caído num estágio inicial de demência. Um diário semanal ou uma lista de verificação onde a pessoa anota como se sente física, mental e emocionalmente poderia ajudar a perceber isso muito antes. Outra área a monitorizar é o apetite e o peso. Se a pessoa salta refeições ou perde peso sem intenção, isso pode ser um sinal de uma doença subjacente ou mesmo depressão. E como ninguém mais está por perto diariamente para notar essas mudanças, é a própria pessoa que deve monitorizar os padrões. Pode-se tentar estabelecer uma rotina simples. Todas as manhãs de domingo, sentar-se com uma chávena de café e responder a 5 perguntas. Dormi bem esta semana? Comi regularmente e senti-me saciado? Tive energia suficiente para as tarefas diárias? Sentí algo incomum físicamente. Dor, tontura, hinchaco? Senti-me invulgairement deprimido ou ansioso? Se alguma dessas respostas for preocupante, talvez seja a hora de conversar com um médico ou alguém em quem confia. Este hábito não só ajuda a detectar doenças precocemente, como também fortalece a confiança. A pessoa sente-se mais no controle da sua vida. Começa a confiar nos seus instintos. E isso é algo que nenhuma enfermeira, filho ou cuidador pode substituir. Viver sozinho não significa ser desinformado. Significa estar em sintonia consigo mesmo. É isso que garante a sua segurança. É isso que lhe dá força. Ponto 4. Design de casa seguro e acessível.
Muitas pessoas erroneamente acreditam que viver sozinho na velhice se torna perigoso exclusivamente devido a eventos grandes e dramáticos, um incêndio, um assalto, uma doença súbita e grave. No entanto, com muito mais frequência, o maior dano é causado por coisas aparentemente insignificantes. Um tapete mal posicionado, uma gaveta muito alta, um piso escorregadio, esses elementos não apenas complicam a vida diária, mas minam de forma imperceptível, mas constante, a segurança e a independência da pessoa. O que torna essa situação particularmente difícil é que, com o tempo, a pessoa deixa de notar esses pequenos inconvenientes. A luz piscando no corredor, a pessoa se acostuma. Aquele degrau que sempre rende ou se inclina ligeiramente, a pessoa aprende a adaptar sua marcha. Mas o problema é que o corpo nem sempre se adapta tão rapidamente quanto a mente. Deixe-me contar sobre Linda. Ela tinha 76 anos, vivia sozinha e orgulhava-se de manter sua casa impecavelmente limpa. No entanto, ela não atualizava nada há anos. Uma manhã, ela se levantou para fazer café. Seus chinelos não tinham aderência suficiente no chão, e a ponta do tapete estava dobrada o suficiente para prender o dedo dela. Ela caiu feio. Ninguém a encontrou por várias horas. Aquele tapete, que ela via e pisava todos os dias, quase lhe custou o quadril e a independência. Então, o que pode ser feito? Primeiro, simplifique o seu espaço. Olhe para sua casa com um olhar fresco, como se fosse um convidado. Há fios esticados por passagens, demasiada mobília em locais apertados, tapetes ou carpetes que escorregam facilmente. Tudo isso deve ser eliminado. O seu espaço não precisa ser vazio, mas nunca deve ser difícil de se mover, mesmo quando está cansado ou não se sente bem. Em segundo lugar, baixe e facilite o acesso aos itens que usa com mais frequência. Se diariamente se estica acima da cabeça para pegar uma tigela, ou sobe numa cadeira para pegar uma toalha, isso é um sinal de alerta. Mova os itens de uso diário para o nível da cintura ou ombros. Considere usar utensílios leves, recipientes fáceis de abrir e gavetas com fecho suave que não emperram. Em terceiro lugar, garanta a iluminação adequada. Com a idade, os olhos não se adaptam tão rapidamente à escuridão. Instale luzes noturnas com sensores de movimento no corredor, casa de banho e cozinha. E certifique-se de que cada escada, por mais curta que seja, esteja bem iluminada de cima a baixo. Em quarto lugar, pense na acessibilidade. Os telefones devem estar em mais de um cômodo. Botões de emergência ou dispositivos como smartwatches ou alertas de queda podem literalmente salvar vidas. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Finalmente, torne a sua casa de banho o mais segura possível. Isso significa barras de apoio, tapetes antiderrapantes e um assento resistente no chuveiro. Essas mudanças podem não parecer glamorosas, mas protegem a sua dignidade. Elas permitem que você permaneça independente. Ponto 5. Fortes conexões emocionais e sociais. Estar sozinho nem sempre significa estar solitário. Mas, à medida que a pessoa envelhece e vive por conta própria, o isolamento emocional pode esgueirar-se lentamente e enraizar-se profundamente. Não se trata sempre da ausência de pessoas por perto. Trata-se de não se sentir notado, necessário e conectado com o mundo exterior. Um dos maiores perigos de envelhecer sozinho é a perda do sentido de propósito. A pessoa pode passar de uma vida cheia de responsabilidades, trabalho, criação de filhos, papéis sociais ativos, para dias tranquilos com longos períodos de silêncio, onde ninguém se interessa em saber como ela está. E embora algum isolamento possa ser pacífico e desejável, o excesso pode levar a entorpecimento emocional, depressão ou até problemas de memória. Lembro-me de um homem chamado Gerald, de 82 anos, que vivia sozinho após a morte da sua esposa. Ele ainda cozinhava, passeava no parque, até fazia suas compras, mas por dentro sentia-se invisível. Um dia, ele disse-me: "Eu poderia desaparecer por uma semana e ninguém saberia." Essa frase marcou-me profundamente. Porque para muitos idosos, isso não é apenas um sentimento, é uma dura verdade. A boa notícia é que as conexões emocionais e sociais podem ser restabelecidas. E não se trata de se tornar subitamente um extrovertido ou de se juntar a todos os clubes da cidade. Trata-se de encontrar pequenos, mas significativos fios que o manterão entrelaçado na trama do mundo. Comece com verificações regulares. Seja um telefonema semanal para a sobrinha ou uma conversa diária com o vizinho, inclua isso na sua rotina, como tomar vitaminas. Não precisam ser profundas ou longas, apenas consistentes. Considere o voluntariado, mesmo sem sair de casa.
Pode ser ler histórias para crianças por videochamada, tricotar para abrigos locais ou ajudar a responder a perguntas da comunidade online. Sentir-se útil é um poderoso remédio. Se a mobilidade for um problema, explore comunidades online. Existem fóruns, grupos de redes sociais e reuniões no Zoom para tudo, desde filmes clássicos a dicas de jardinagem. E sim, muitos deles são voltados para idosos. Outra solução frequentemente esquecida é ter um animal de estimação. Para muitos idosos, um cão ou gato tranquilo traz conforto, rotina e até razões para se manterem ativos. Estudos mostram que mesmo observar peixes a nadar num aquário pode reduzir a pressão arterial e diminuir a ansiedade. Finalmente, familiarize-se com o centro local para idosos ou programas comunitários. Muitos oferecem transporte, eventos sociais e entrega de refeições. E muitas vezes o maior presente é o contato humano que os acompanha. Não precisa chegar todos os dias sorridente e falador. Apenas a presença abre a porta para a comunicação. A solidão não é apenas um sentimento, é um risco para a saúde. Mas o remédio nem sempre exige mais pessoas. Começa com mais conexões, mais consistência e mais pequenas formas de se sentir notado. Ponto 6. Preparação para emergências e sistemas adequados. Quando uma pessoa vive sozinha na velhice, não se trata apenas do conforto diário. Trata-se de estar preparado para quando algo der errado. Um escorregão na casa de banho, uma dor súbita no peito, um corte de energia no meio do inverno. O que separa um pequeno susto de uma crise que ameaça a vida muitas vezes se resume a uma coisa: a preparação. Idosos que vivem sozinhos com segurança geralmente possuem o que chamo de prontidão para emergências. Isso não significa viver em constante medo. Significa pensar à frente, estar um passo à frente e criar pequenas redes de segurança em torno da sua vida, para que a ajuda nunca esteja muito longe. Comecemos pelo básico. Uma simples queda pode ter consequências devastadoras: fraturas da anca, traumatismos cranianos, horas ou mesmo dias sem ajuda. É por isso que a prevenção de quedas é fundamental. Tapetes antiderrapantes na casa de banho, barras de apoio junto à sanita e ao chuveiro, corredores bem iluminados, móveis dispostos a pensar nos caminhos a percorrer. Podem parecer pormenores, mas podem ser a diferença entre mover-se livremente e ficar deitado indefeso durante horas. Em seguida, os sistemas de alerta médico. Isso é algo que muitas pessoas adiam, pensando, não preciso disso ainda. Mas esses dispositivos evoluíram muito. Alguns parecem relógios. Alguns detectam quedas automaticamente, mesmo que a pessoa não consiga pressionar um botão. E a verdade é que ter um dispositivo desses não significa que a pessoa seja frágil. Significa que é suficientemente sábia para planear o inesperado. Outra parte fundamental é ter uma lista impressa de contactos de emergência, e não apenas no telefone. Nomes, números, medicamentos, alergias, médico principal. Guarde uma cópia no frigorífico. Os serviços de emergência olham para lá primeiro. Isso pode falar pela pessoa quando ela não consegue. Depois, comida e água. Toda casa deve ter um estoque de alimentos não perecíveis e água engarrafada para alguns dias. Não para o fim do mundo, mas para aquela tempestade de neve ou se a pessoa estiver muito doente para sair. Adicione uma pequena lanterna, pilhas, um carregador de telefone sobressalente, e terá um kit de emergência simples. Mas a ferramenta mais poderosa que tem é um vizinho de confiança. Uma pessoa a quem pode ligar, uma pessoa que pode verificar. Não é preciso tornarem-se melhores amigos. Basta um acordo simples. Se não me vir por alguns dias, bata a porta. Ou podemos verificar um ao outro uma vez por semana, por precaução? E, finalmente, a mentalidade. Aquela voz calma interior que diz: pensei nisso. Prepare-me. Isso, por si só, pode trazer paz de espírito e aguçar o pensamento se algo der errado. Viver sozinho depois dos 70 não deve significar viver em perigo. Um pouco de previdência pode criar um mundo de segurança. Considerações finais. Então, o que realmente acontece se um idoso não tiver ninguém para cuidar dele? Isso depende da situação. Pode ser assustador, ou pode ser inspirador. A diferença reside frequentemente nas decisões silenciosas que tomamos todos os dias. Viver sozinho não significa estar solitário. Significa ter a oportunidade de assumir o controle do seu espaço, da sua saúde e do seu tempo. Com os hábitos certos, como manter as conexões sociais, preservar a força física, aumentar a segurança em casa, preparar refeições nutritivas e ter sistemas para emergências,
pode-se criar uma vida que não seja apenas gerenciável, mas profundamente satisfatória. Lembre-se, não se trata de evitar todos os riscos. Trata-se de viver com sabedoria, com a força que já possui, e usá-la para construir uma vida que reflita quem você é, independente, capaz e digno de paz e dignidade. Você superou tanto. Você resolveu problemas, venceu dificuldades e adaptou-se a mudanças. Essa mesma força vive em você agora. Se alguma coisa, ela ficou ainda mais forte.